Então, pessoal, nós vamos continuar na questão 2, tá? Que a cidade de Quito, Singapura, encontra-se próximas linhas do Equador e pontos diametralmente opostos do globo terrestre, tá? Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente. Então, para poder analisar fisicamente, né, nós conhecemos a questão da velocidade, que é o quê? Δs sobre Δt, né, que é o espaço sobre o tempo, tá? O enunciado dá diretamente 800 km por hora, se valor da velocidade, tá? E a palavra-chave aqui é diametralmente opostos, tá? E também deu um raio aqui de 6.370 km, que também é bom vocês sublinharem, tá? Porque é o seguinte, a opção A diz que é 16 horas, B 20 horas, C 25 horas, D 32 horas e 36 horas. Então, quando eu falo diametralmente opostos, um está em Quito, outro está aqui em Singapura. Então, qual o detalhe aqui de estar um no lado ou no outro? Repara que está sempre aqui relacionado a semicircunferência, correto? Então, se eu quisesse esse ponto, esse todo referência aqui, seria o quê? 2 igual a 2π vezes r. Mas como está associado apenas à metade, vai ser a metade do comprimento. Vai ser apenas π vezes r. O valor de π, vocês escolhem, tá? Se vocês usam o valor de 3,14 ou o valor de 3, né? Eu sempre pedi, né, para que vocês pudessem sempre usar o valor de 3. Tá? E pode continuar utilizando e vocês vão marcar o quê? A opção mais próxima. Se for 3,14, a probabilidade de vocês conseguirem marcar a questão mais exata é bem maior, tá? Mas só que nós queremos economizar tempo. Isso que nós precisamos, tá? Então nós vamos saber o que é o espaço, que no caso é o comprimento, que nesse caso aqui vai ser o que? Comprimento é igual a π vezes r. Então o comprimento é igual a 3,14 vezes 6.370, que é tudo isso aqui, correto? Esse valor aqui. E a velocidade é conhecida, tá? Que é 800 km por hora. Agora eu já me achei, certo? Eu tenho a velocidade, que é 800, o ΔS é o valor conhecido, que é esse cara aqui, e o ΔT é o valor que você quer achar. Tudo bem? Então, esse valor aqui é ΔS sobre ΔT. Uma maneira assim legal, né, para que vocês possam memorizar a fórmula, eu não costumo assim utilizar isso em primeira série, mas pessoal terceiro ano, tubarão, a gente já começa a ensinar um pouco mais claro. Se eu me afasto por um tempo, eu quero calcular o que? A velocidade, correto? Então, vocês terceira série, se vocês sumirem por um tempo, é porque vocês estavam querendo o quê? Calcular a velocidade. Nunca se esqueça desse conto aí do professor, tá? Então, a velocidade 800, aqui você vai colocar 20.001 sobre ΔT. Aí vai ser 800 vezes ΔT, que é igual a 20.001. Aí vocês vão dividir, tá? Você dividindo esse 20.001 por 800, vocês vão achar a 25 horas, né? Que voltando para as opções aqui, é a alternativa C, tá? Deu um valor certinho. É importante que vocês compreendam a ideia do diametralmente oposto, né? Que ele quer somente essa metade aqui, tá? Então, vamos continuar. Vamos para a questão 3. Hoje sabemos que a Terra gira ao redor do Sol, sistema heliocêntrico, assim como todos os demais planetas do nosso sistema solar. Mas na antiguidade, o homem acreditava ser o centro do universo, né? Chamado egocentrismo, ego, eu, certo? Tanto que considerava que a Terra como centro do sistema planetário, o sistema geocêntrico. Então, a ideia de geo, por causa da ideia de Pangeia da Terra. Então, o sistema geocêntrico como a Terra no centro do universo. Tal consideração estava baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra. É correto afirmar que o homem na antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra.
devido ao fato de... Então, se você colocar o Sol como referência, vai ser o que? O sistema heliocêntrico. Se vocês colocarem a Terra como sistema de referência, vai ser sistema geocêntrico, correto? Então, vamos ver o que as opções falam. Considerou o Sol como seu sistema de referência? Considerou a Terra como seu sistema de referência? Esqueceu de adotar um sistema de referência? Considerou a aula como seu sistema de referência? Considerou as estrelas como seu sistema de referência? Então, voltando para o enunciado, nós temos o quê? O que o nosso comando fala? Ao afirmar que o homem na antiguidade concluiu, tá, que o Sol girava em torno da Terra. Então, se o Sol gira em torno da Terra, a Terra é o quê? É a referência. Então, voltando para as opções, nós temos que encaixar nessa opção, que nesse caso é a alternativa B. Tá? De acordo com a pergunta, temos a Terra como sistema de referência. Alternativa B é o sistema geocêntrico. Correto? A questão 4, para fim de registro de recordes mundiais, nas provas de 100 metros rasos, não são consideradas as marcas e competições em que houver vento favorável, mesmo sentido do corredor, e com velocidade superior a 2 metros por segundo. Né? E sabe-se que o vento favorável é de 2 metros por segundo, o tempo necessário para a conclusão da prova é reduzido em 0,1 segundo. Se um velocista realiza a prova em 10 segundos sem vento, qual seria essa velocidade se o tempo fosse favorável com velocidade de 2 metros por segundo? Tá? Essa é uma questão um pouco meio confusa. Tá? Questões confusas, nós temos que dividir esse problema em duas partes. Né? O tempo favorável e o tempo não favorável. Tá? Então, o professor aqui fez direitinho aqui, tá? 8 metros por segundo, B, 9,9 metros por segundo, C, 10,1 metros por segundo, D, metro por segundo. Né? Nós conhecemos, né, os grandes campeões olímpicos, né, que o Maurice Green, Usain Bolt, né, que foram grandes velocistas, assim como o Gatlin também foi um grande corredor, né? Que tem que ser basicamente correr junto com o vento, né? Falando a grosso modo. Então, nós vamos ver aqui, né? Então, minha velocidade o quê? É ΔS sobre ΔT. A prova de 100 metros rasos vai ser 100 metros dividido por 10 segundos, vai ser 10 metros por segundo. Nesse caso, sem o vento, tá? Então, agora vamos com o vento favorável, que ele falou o quê? Que existe o quê? Um desvio de 0,1 segundo, tá? Então, vai ser 10 segundos menos 0,1, que vai ser 9,9, tá? Só que o espaço continua constante, que é 100 metros dividido por 9,9, correto? E você vai achar 10,1 metros por segundo, que responde a questão, e alternativa C, correto? Então, para poder corrigir, poder verificar que realmente é a alternativa C, tá? Nós temos que dividir com vento e sem vento, correto? E vai ter aquele pequeno desvio de 0,1 segundo. Tá? A questão 5, na empresa de transporte precisa efetuar a entrega, uma encomenda mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distância diferentes e velocidade máxima permitida diferente. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Nós temos que também dividir o problema em 2 trechos, tá? Nós vamos ver no primeiro trecho a velocidade permitida é 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. Esse é um dado que eu tenho, tá? No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km e a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então, eu vou achar os elementos, né? O que ele quer, né? No caso,
sempre na última frase aqui, que é o que? Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então eu quero o tempo, meu valor de ΔT. Então se eu tenho o espaço e a velocidade, é possível que eu ache quem? O tempo. Eu também tenho o meu espaço e a velocidade, então eu posso achar o tempo. Então, moleza. Então eu tenho o tempo de um, o tempo do outro. Correto? Então, a alternativa A é 0,7, B 1,4, C 1,5, D 2, 3, que é a letra E. Certo? Então, nós vamos fazer passo a passo. Tá? Então, o primeiro trecho, velocidade média é o quê? É ΔS sobre ΔT, porque eu tenho a minha velocidade e eu tenho quem? O meu espaço. Se eu quiser saber meu tempo, eu vou dividir quem? O meu espaço pela minha velocidade, que é o quem? 80 sobre dividido por 80, tá? É 1 hora. A velocidade média, que é igual a 120 km por hora, tá? E mesma coisa, eu quero achar o quê? O meu tempo 2. Só que o meu segundo trajeto foi 60. Então eu vou dividir 60 por 120, que é igual a 0,5 horas. Então, para poder concluir essa questão, eu vou somar 1 hora mais 0,5, que vai ser o quê? 1 hora e meia, tá? Que vai ser o tempo total para que eu possa realizar a minha entrega.